O complexo de vira-lata no Brasil, raízes, manifestações e superações. A expressão complexo de vira-lata tornou-se um dos conceitos mais repetidos da identidade nacional brasileira. Criada pelo dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues, após a derrota da seleção brasileira para o Uruguai na Copa do Mundo de 1950, no famoso Maracanazo, a metáfora descrevia um estado psicológico coletivo de autodepreciação. Segundo Rodrigues, o brasileiro tinha a tendência de se considerar inferior aos estrangeiros, de duvidar da própria capacidade e de supervalorizar o que vinha de fora. Embora a expressão tenha surgido no contexto esportivo, ela ganhou dimensões muito mais amplas. Hoje, o complexo de vira-lata é aplicado em diversos âmbitos: economia, política, cultura, ciência, educação, tecnologia e até no cotidiano das relações sociais. Mas por que o brasileiro tem esse complexo? Como ele se formou historicamente? Quais as suas consequências para a identidade nacional e para o desenvolvimento do país? Neste vídeo vamos explorar as origens históricas, sociais e psicológicas desse fenômeno, suas manifestações na vida nacional, e refletir sobre as possibilidades de superação desse traço cultural que tanto marca o imaginário brasileiro. Nelson Rodrigues utilizou a expressão pela primeira vez em crônicas esportivas, após a derrota do Brasil na final da Copa de 1950, em pleno Maracanã lotado, surgiu uma sensação coletiva de trauma. O dramaturgo escreveu: por complexo de vira-lata, entendo a inferioridade em que o brasileiro se coloca em face do resto do mundo. O vira-lata é o cão sem raça definida, geralmente abandonado, visto como menos valioso do que os de raça. Ao associar o brasileiro a essa imagem, Rodrigues denunciava um sentimento coletivo de menor valia. O Brasil, com sua história marcada pela colonização, escravidão e dependência, tenderia a se enxergar como um cachorro sem pedigree no concerto das nações. O termo pegou porque traduzia algo que já era sentido antes de 1950. A desconfiança do brasileiro em relação à sua própria cultura, ciência, política e identidade. O futebol apenas ofereceu um palco simbólico para algo muito mais profundo. O Brasil nasceu de uma colonização de exploração. Diferentemente de países como os Estados Unidos da América ou Canadá, onde houve uma colonização de povoamento, aqui a lógica era a extração de riquezas para a metrópole. Essa relação gerou uma sociedade profundamente dependente, com estruturas sociais rígidas, baseadas na desigualdade e na escravidão. Desde cedo, formou-se a ideia de que o Brasil não tinha valor em si, mas apenas como fornecedor de matérias-primas para outros. Foram mais de 300 anos de escravidão, o que moldou profundamente as relações sociais. Essa herança criou um padrão de desvalorização interna. Quem era associado ao trabalho manual, ou de origem africana, era visto como inferior. Mesmo após a independência em 1822, o Brasil continuou buscando o reconhecimento externo. O Império queria ser visto como civilizado aos olhos da Europa, copiando suas modas, suas instituições e sua cultura. Isso reforçou a tendência de supervalorizar o estrangeiro e depreciar o nacional. Com a República, o discurso da modernização reforçou a ideia de atraso. O Brasil passou a se comparar constantemente aos modelos europeus e depois norte-americanos. Essa comparação quase sempre terminava em frustração, porque o país não conseguia alcançar os padrões impostos como referência. A derrota de 1950 foi um marco simbólico. A seleção brasileira era favorita, jogava em casa, tinha o maior estádio do mundo e a confiança da nação. Perder para o Uruguai foi interpretado não apenas como um fracasso esportivo, mas como um fracasso nacional. O Brasil inteiro sentiu-se diminuído. O complexo de vira-lata ganhou forma coletiva. Durante o século XX, o Brasil oscilou entre projetos de industrialização e períodos de crise. A dependência de capitais estrangeiros e a incapacidade de consolidar um projeto autônomo reforçaram a sensação de inferioridade. O brasileiro passou a ver os produtos importados como melhores, mais confiáveis e desejáveis. Golpes do Estado, ditaduras e crises políticas constantes reforçaram a descrença do brasileiro em suas próprias instituições. O cidadão passou a acreditar que só lá fora havia democracia verdadeira, justiça efetiva e governantes preparados. Apesar da riqueza cultural do Brasil, música, literatura, arte, culinária, muitas vezes o brasileiro valorizou mais o que vinha de fora. Somente quando movimentos como a bossa nova ou o tropicalismo conquistaram reconhecimento internacional, é que o país passou a valorizar seus próprios artistas. O culto ao produto importado é um dos sinais mais visíveis. Durante décadas, ter um carro estrangeiro, roupas de grife europeia ou eletrônicos norte-americanos era símbolo de status. O que era produzido no Brasil era visto como inferior. Existe uma tendência de achar que só o que é estrangeiro funciona.
Planos econômicos, modelos educacionais e sistemas de saúde muitas vezes são copiados sem adaptação, como se a realidade brasileira fosse incapaz de gerar soluções próprias. Pesquisadores brasileiros frequentemente precisam validar seus trabalhos no exterior, para serem reconhecidos no próprio país. A ideia de que ciência boa só existe lá fora desestimula investimentos internos. Até a música e o cinema sofrem. O brasileiro consome massivamente produtos culturais dos Estados Unidos da América, enquanto muitas vezes ignora sua própria produção. Só quando artistas como Carmen Miranda, Tom Jobim ou Paulo Coelho foram reconhecidos no exterior, é que passaram a ser valorizados internamente. Expressões comuns, como "isso aqui é uma bagunça", "só no Brasil acontece isso", ou "se fosse nos Estados Unidos, seria diferente", mostram a constante comparação negativa. O brasileiro tende a enfatizar os defeitos do país e minimizar suas virtudes. O complexo de vira-lata pode ser entendido também pela psicologia social. É um fenômeno de autoestima coletiva baixa, fruto de séculos de desigualdade, exploração e frustrações. Alguns fatores explicativos. 1. Comparação social. O Brasil se compara constantemente a países desenvolvidos e quase sempre perde nesses parâmetros. 2. Colonialidade cultural. Persiste a ideia de que o centro do saber e da modernidade está fora, especialmente no Ocidente. 3. Frustração histórica. Projetos de modernização interrompidos ou mal-sucedidos alimentaram a percepção de incapacidade. 4. Mídia. A valorização excessiva de padrões externos reforça a autoimagem negativa. Alguns autores criticam a expressão complexo de vira-lata. Argumentam que ela reforça o estereótipo de inferioridade e não ajuda a construir uma autoestima nacional. Outros dizem que se trata de uma visão exagerada. O brasileiro também tem orgulho de sua cultura, de seus jogadores de futebol, de sua música e de suas paisagens. De fato, o termo é útil como metáfora, mas corre o risco de naturalizar a ideia de que o brasileiro é menos por essência, quando, na verdade, trata-se de um processo histórico e social, passível de transformação. Valorizar a cultura brasileira, em todas as suas expressões, é fundamental. Música, literatura, arte popular, tradições regionais, tudo isso compõe uma riqueza que precisa ser reconhecida internamente. Para superar a dependência, o Brasil precisa confiar em sua capacidade intelectual e científica. Isso passa por maior investimento em universidades, centros de pesquisa e inovação tecnológica. Consumir produtos brasileiros, apoiar artistas locais e reconhecer os avanços internos ajudam a fortalecer a autoestima coletiva. É preciso criticar os problemas do país, mas sem cair na autodepreciação. Reconhecer falhas não significa negar virtudes. O Brasil tem potencial para se afirmar no cenário mundial, com base em sua diversidade cultural, sua riqueza natural e sua criatividade. Construir uma narrativa positiva sobre si mesmo é essencial para superar o complexo de vira-lata. O complexo de vira-lata é um fenômeno real, com raízes históricas profundas e manifestações amplas na vida nacional. Surgido como uma metáfora esportiva, ele traduz uma autoestima coletiva fragilizada, marcada por séculos de colonização, escravidão, dependência econômica e frustrações políticas. No entanto, não é um destino inevitável. Ao reconhecer suas próprias riquezas culturais, investir em ciência e educação e valorizar o que é nacional, o Brasil pode superar esse complexo. A autoestima de um povo se constrói, e o brasileiro tem todas as condições de construir uma identidade positiva sem se sentir inferior às grandes potências. Superar o complexo de vira-lata significa reconhecer que o Brasil não é um cachorro sem raça, mas um país singular, com um pedigree próprio. Uma mistura de culturas, raças e histórias que lhe dá uma identidade única no mundo.